obrigado pela apresentação, Beto. Bom dia a todos e todas. A minha tarefa aqui é conversar um pouco com vocês sobre essa parte de todo o processo em desenvolvimento e validação das soluções da área de saúde, na nossa área mais específica em saúde mental, que é a questão da validação clínica. Então, para começar, o que me pediram é que a primeira coisa que é importante quando a gente está falando sobre validação clínica é diferenciar a validação clínica da validação de mercado. São aspectos e conceitos completamente diferentes. A validação de mercado é o processo em que o conceito do produto é apresentado para a população, o alvo, e que se aprende desses potenciais compradores se a ideia tem valor em ser percebida. Então, a gente vai ver se existe um espaço para a nossa ideia dentro do mercado. E aí existem diversas maneiras e estratégias para que eu possa fazer essa validação de mercado. E aqui eu não quero ensinar o padre a rezar a missa, vocês sabem disso melhor do que eu, quem trabalha aqui em inovação. Existem estratégias em 5, 6 estágios que a gente vai vendo o posicionamento da solução dentro do mercado. Mas quando a gente fala em validação clínica, e eu chamo a atenção desse artigo publicado esse ano em jornal de área de saúde digital, e nos coloca, ele faz uma revisão sistemática, ele nos coloca 3 aspectos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que nós vamos estar retornando nesses 15 minutos algumas vezes. Existe, quando a gente fala sobre validação clínica, dentro desta área de soluções digitais em saúde e em saúde mental, 3 desafios. O primeiro deles se refere à ambiguidade do termo. Ele é usado de diversas maneiras por diversos profissionais que trabalham na área. Eu já vou chegar nisso com vocês. A segunda questão extremamente importante é que não há um consenso claro de qual é a metodologia padrão ouro para a definição de uma solução ser considerada aceitável no ponto da validade clínica ou não. Nós vamos ver isso logo em seguida. E o terceiro é que, em função disso, os órgãos regulatórios acabam não determinando de maneira objetiva qual é o padrão que eu preciso para conseguir demonstrar a validade clínica. Vamos deixar isso mais claro, gente. Quando eu trabalho com farma, é muito claro, eu preciso de 2 ensaios clínicos randomizados e sérios, mostrando a eficácia da medicação bem desenhados metodologicamente. Quando eu falo em soluções digitais, e eu olho a regulamentação como pegado NICE na Inglaterra, que é a regulamentação do FDA, eu não tenho essa clareza sobre qual é o padrão que eu preciso de evidência da validade clínica. Só para vocês terem uma ideia, nesta revisão sistemática, os autores revisaram tudo que foi publicado com solução digital em saúde, digital health e validação, palavra validação, e incluíram também a palavra acreditação. Terminaram em apenas 54 artigos. E reparem aqui, gente, se eu posso passar. Reparem aqui, nesse que eu vou aqui, ó. Reparem, em amarelo são as revistas de melhor fator de impacto, são aquelas que a gente considera as melhores na área de saúde. Reparem que começa a aumentar a partir de 2018 e pós-pandemia, eu tenho a grande maioria das publicações que vão tratar de validação clínica de soluções digitais em saúde. E mesmo quando eu faço a dúvida de palavras, sendo validação o aspecto central, validação não é o que aparece de maior tamanho, dado que a gente está de palavras para vocês verem como é complexo essa questão. Então, quando eu falo nessa questão que a gente mencionou, enquanto está muito claro para eu colocar um produto da indústria farmacêutica, o que eu preciso em termos da validação clínica, vamos dizer assim, quântica da área da saúde digital é diferente.
O mantra é: implemento agora e depois eu vou ver o que eu vou fazer na validação clínica. Tá? Esse é o mantra que rege no mundo inteiro ainda a questão da saúde digital. E quando eu falo sobre validação, eu tenho, é que eu disse para vocês, uma imprecisão de termos, porque dentro desse contexto de validação clínica, eu englobo o que a gente chama de verificação do produto, eu englobo a validação analítica do produto e eu englobo o que é estritamente, de uma maneira mais restrita, considerada a validação clínica. A validação clínica é avaliar a segurança, efetividade e eficácia da intervenção. Em outras palavras, o que eu busco na validação clínica é saber se aquilo que eu estou propondo, que a minha solução digital de saúde mental vai entregar, se ela efetivamente entrega, se ela tem eficácia e efetividade no mundo real da intervenção e tem segurança. Bom, mas vamos perguntar o seguinte: será que os desenvolvedores, vocês que estão aqui, se preocupam com essa questão? Será que é feito esse processo de validação clínica? Essa é uma revisão sistemática na área de saúde mental, que é o que nos interessa aqui, que mostra que apenas 2% dos produtos em saúde mental digital tem alguma validação clínica por parte do seu processo de desenvolvimento. No estudo de 2022, os apps em saúde mental que estavam nas grandes, na Google, na Apple, 90% deles tinha abandono do uso em 10 dias de uso. Além disso, só para mostrar para vocês, slide andar, slides, good spots, os mais. Então, que eu comecei a assistir. Só para mostrar aqui para vocês, esse é um estudo que foi feito da seguinte maneira: ele avaliou as alegações das startups, que temos aqui muitas, e das health techs a respeito da validade clínica do seu produto. Que as alegações que se encontravam nos sites da web desses produtos. E então foi avaliado com uma escala chamada de robustez clínica, qual era a robustez da alegação feita no site. Essa score varia de 0 a 10. Se considera aceitável, sim, aceitável, só 20% das soluções tinham um score de 5 ou mais. Esse é outro estudo que avalia 120 soluções digitais de saúde e que tem a alegação de que são eficazes, que têm validade clínica e que estão nas lojas, e quase nenhuma dessas 120 soluções tem qualquer avaliação de validade clínica aceitável. Então, por alguma razão, o desenvolvedor não está olhando para validade clínica quando a gente fala em soluções digitais de saúde, mais especificamente em soluções digitais em saúde mental. O que está acontecendo, gente, é que na pirâmide que nos norteia como é que deveria ser o desenvolvimento de uma solução digital em saúde, os desenvolvedores pulam no nível 2, que é o que eu estou trabalhando em privacidade, da coleta de dados, já trabalhei todo o modelo de negócio, e eu pulo a parte de validade clínica direto para a parte de usabilidade. Quão aceitável, quão adequado é a usabilidade sem passar pela validade clínica do produto. Por que isso acontece, gente? Uma das razões é que o padrão ouro, quando eu valido soluções, quando eu valido tratamentos em saúde, é ensaio randomizado do zero. Ou estudo longitudinal muito bem feito do ponto de vista metodológico. Nós temos dois craques aqui conosco, o Rodrigo e o Pedro, que coordenam o nosso estudo no
CISM, dentro da área, vocês sabem que o CISM tem 3 braços. Primeiro, de neurociência populacional, coordenado por eles, pelo Giovanni. Esse braço de solução digital e o braço de implementation science, coordenado pelo Paulo. E o segundo, pelo Paulo também. Então, esse processo de ensaio clínico randomizado no cego, ele não se adequa às questões das soluções digitais, porque elas são rapidamente modificáveis, e o tempo que eu demoro, quando eu acabo, ele não é suficiente. Então, esse estudo ele mostra quais são os desafios dos desenvolvedores para implementar a validação clínica. Em primeiro lugar, empresas pequenas não têm budget. O budget está todo colocado no desenvolvimento do produto. Ela não tem budget para isso. Grandes health techs não têm tempo, porque ao elas colocarem, o Paulo depois pode conversar com vocês em relação ao Polemo, ao se fazer todo o processo de validação, eu valido um produto que 3 anos depois já está diferente e já não tem as mesmas características e, portanto, esse processo longo não se aplica. Mas então, por que não fazer só dentro da academia? Porque a academia está preocupada em publicar em revista de alto impacto. E para publicar em revista de alto impacto, é melhor eu seguir a metodologia tradicional do que tu inventar a metodologia. Então, esses setores não se conversam para a validação clínica. E aí nós temos um grande outro problema, gente. Tem mindframe, o DNA, de quem é pesquisador e quem é inovador é completamente diferente. É difícil botar escritores bichos para conversar e para conseguir desenvolver alguma coisa. Um pesquisador, por natureza, é um indivíduo que tem os seus traços obsessivos de forma importante. Ele checa, ele avalia, ele revê os dados, ele demora para poder aceitar que os dados estão confirmando ou refutando a hipótese. Aí pega um pesquisador da academia, professor que nem eu, nem Paulo, nem o Ribbits, e aí tu bota junto com esse cara, o cara da tribulação, que é mais complicado ainda toda a regulamentação. O que acontece? O inovador se apavora. Não tem, é difícil como é que tu vai se construir o caminho entre esses 3 atores para te desenvolver validação clínica. E isso torna e vai tornando difícil esse processo. Gente, mas existe uma única estratégia só ensaio clínico randomizado? Não. Se a gente olhar grandes guidelines mundiais, nós temos aqui transformações flexíveis de acordo com o nível de complexidade da solução hospital em saúde. Eu não vou exigir de uma solução que se propõe tratamento de depressão, eu não vou exigir de uma solução que se propõe simplesmente a fazer uma avaliação para diagnóstico através de inteligência artificial em cima de dados de calcário e mesmo nível de complexidade numa validação clínica do que eu vou exigir de uma solução digital que se propõe a tratar a depressão. Então, eu posso ter flexibilidade, e é isso que no CISM nós queremos trazer, e por isso fazer esse evento, soluções que possam ser flexíveis para os desenvolvedores, para que eles possam colocar a validação clínica como parte da sua jornada. Eu gosto muito dessa frase que diz o seguinte: a validação clínica não é simplesmente um estudo, mas é um processo contínuo através do ciclo de vida do produto. Então, no momento inicial, eu posso ter um estudo piloto, eu posso ter um estudo que a gente chama de feasibility, que é de factibilidade, para que eu possa ter o desenvolvimento do produto mínimo viável e eu possa colocar dentro do mercado para, num segundo momento, eu buscar uma metodologia mais robusta. E a gente vê claramente e não está nos colaborando muito. E vai com aquele quieto. Então, e aqui, nesse artigo, mostrando os desafios da avaliação das soluções digitais da saúde, ele claramente diz o seguinte: é muito tempo para esperar para um ensaio clínico randomizado no cego
quando eu termino o produto já não é mais igual. Então eu preciso ter soluções que tenham uma validade, que é quanto mais para cima, maior a validade, e aqui é o tempo. Eu preciso ter algo funcionante aqui. E a grande proposta aqui são modelos de simulação e ensaios pragmáticos, e não são ensaios clínicos randomizados duplicéticos, standard, como a gente vê na academia, mas são adaptações desses estudos, e são maneiras que a gente pode conceitualizar isso. Mas aí surge uma pergunta seguinte: bom, mas em muitas áreas que são de soluções digitais e não são soluções digitais de saúde, os desenvolvedores não se preocupam com essa questão da validação clínica. Por que eu vou me preocupar se um desenvolvedor quer desenvolver um produto de solução digital em saúde dental ou em saúde? Gente, porque os órgãos regulatórios estão começando nos últimos 3 anos a olhar para isso de uma forma mais clara, e nós não vamos dar escalabilidade a qualquer solução digital em saúde mental se nós não passarmos pelo processo de validação clínica. Nós vamos ouvir isso aqui, mas há uma preocupação nos grandes centros nesse processo de validação clínica. Não há ainda um consenso de qual é o padrão ouro para cada tipo de solução digital, mas é claro para todos os reguladores que nós vamos ter esse processo de validação clínica. Vocês, desenvolvedores, não vão escapar desta etapa. Isso não sou eu que digo, quem diz é o Thomas Insel, no artigo, 2 artigos sobre isso, falando que esse é o grande problema atual nos Estados Unidos e para o qual nós vamos ter que olhar e aumentar a regulação. Gente, então qual é a solução para nós? Todo mundo, a solução está sendo parcerias entre a academia e a indústria, parceria entre o desenvolvedor, por mais difícil que esse diálogo seja pelos DNAs diferentes, e as grandes soluções como essa de Barcelona, que é um instituto montado para a validação clínica de soluções digitais. Eu tenho pelo menos 8 ou 9 ao redor do mundo claramente montados dessa forma. E aí é que nós entramos. Quando o professor Euripides, o professor Paulo e eu conceitualizamos o CISMO, e é hoje um projeto de pesquisa com a maior aporte FAPESP e a iniciativa privada, isso na Euripides, no estado de São Paulo, nós pensamos na ideia de que nós tínhamos que ter o nosso braço de neurociência populacional, tínhamos que ter o braço de implementação, mas temos que ter o braço de soluções digitais de saúde mental. E no módulo 2, nós buscamos, qual é o nosso DNA aqui, é nós termos parte desse processo. Nós não queremos fazer um processo todo, nós queremos entrar só na parte da validação clínica de soluções em saúde mental, ajudar os desenvolvedores a buscar soluções inovadoras que se adequem à sua solução na área específica da validação clínica. Muito obrigado pela atenção de vocês. Olá, eu sou Luiz Augusto Rode, vice-coordenador do Centro de Inovação e Pesquisa em Saúde Mental. Estou muito feliz com o evento que estamos tendo hoje, que tem trabalhado uma temática fundamental na área de soluções digitais em saúde mental, que é o processo de validação clínica. Nós estamos nos aproximando do ecossistema das startups, aceleradoras e incubadoras, mostrando a importância da validação clínica na trajetória, na trilha do desenvolvimento dessas soluções digitais de saúde mental. Olá, meu nome é Euripides Miguel, sou professor aqui da Universidade de São Paulo e também coordenador do CISME. O CISME é um projeto de pesquisa de grande porte, patrocinado pela FAPESP e pelo Banco Industrial do Brasil, que reúne diversos parceiros, as Universidades Federais de São Paulo, Rio Grande do Sul, Unifesp, e também a Unimax e a Unifage, 2 universidades em 2 cidades próximas de São Paulo, que são Indaiatuba e Jaguariúna.
em conjunto e com as prefeituras das duas cidades de Indaiatuba e Jaguariúna, nós temos trabalhado em 3 pilares. O primeiro pilar é um projeto de pesquisa que estuda um estudo de coorte que procura estudar fatores de risco na origem dos transtornos mentais. Esses fatores de risco, por sua vez, são fatores de risco modificáveis. E para isso nós então buscamos soluções digitais que são escaláveis e têm grande poder de atingir populações de grande monta, para modificar esses fatores mentais e melhorar o prognóstico dos transtornos mentais, melhorar a vida dessas pessoas a partir de intervenções que são eficazes. E por fim, no terceiro módulo, a gente procura implementar, em princípio, em Indaiatuba e Jaguariúna, em todo o sistema de saúde do SUS, soluções que tenham sido validadas e que possam mudar a vida das pessoas. Hoje é com muita alegria que nós estamos falando do segundo pilar, que é um pilar que visa acreditar, validar soluções digitais na área de saúde mental. E não podia estar mais alegre hoje de ver que essa proposta desse evento trouxe pesquisadores e juntou pesquisadores da Universidade de São Paulo, das universidades que participam dessa iniciativa do CISM, e startups e aqueles que estão preocupados em levar essas soluções digitais para a população em geral. Muito obrigado pela presença de todos.